Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui de volta nessa quinta-feira com uma sequência de vídeos, né? Como eu havia dito, uma sequência de vídeos tratando sobre a imunidade do ITBI e tratando também das suas implicações sobre holding familiar, ok? Como isso pode ajudar ou dificultar o trabalho com o holding, e se dificulta em algum momento, como nós podemos fazer para fugir de possíveis complicações, ok? Então, se você está chegando hoje no canal, seja muito bem-vindo, curta aqui esse vídeo se você gostou do conteúdo, se você não gostou também, deixe sua crítica nos comentários, isso certamente também ajudará no crescimento do canal, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E vamos a mais um capítulo desta novela sobre TBI. Então, meus amigos, vamos lá. Eu tinha dito no vídeo da terça-feira que não ia tratar do tema como um todo no único vídeo para que ele não ficasse muito longo, certo? Então, eu vou colocar aqui abaixo desse vídeo o vídeo da terça, o link do vídeo da terça-feira, porque se você está chegando hoje e não teve a oportunidade de ver o vídeo da terça-feira, você tem como recapitular um pouquinho aí desse conteúdo para poder revisar e entender a sequência, né, dessa questão que está sendo tratada hoje. Bom, gente, a gente viu, tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre a imunidade do ITBI, e eu vou fazer aqui uma explanação bem rápida, só para a gente pegar aqui o gancho do raciocínio, ok? A gente viu que essa imunidade do ITBI, ela alcança a integralização de capital social com bens imóveis, ok? Então, quando o sócio ele pretende integralizar capital social subscrito em sociedade própria com bem imóvel, essa operação é onerosa, em tese ela é fato gerador do ITBI, porém, existe a possibilidade de aplicação de uma regra imunizante que está prevista no artigo 156, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição, ok? E esse dispositivo legal, ele possibilita que haja uma análise desta operação para a não incidência do ITBI. E aí, qual seria esta possibilidade? Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque a gente já vai entrando no conteúdo, né? Vamos lá. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2, transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, natureza ou cessão física, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. E a gente vem lá. Parágrafo 2º. O previsto no inciso 2, vai estar lá. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, em realização de capital social, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens e direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, ok? Então, isso é o que traz o 156, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal. Ok? Traz as hipóteses de imunidade condicionante, e a gente viu também no vídeo aqui tratando especificamente sobre ITBI, que a verificação do que seria a atividade preponderante do adquirente para efeitos de incidência dessa imunidade ou não, estão previstas, as condições estão previstas nos artigos 36 e 37 do CTN, no caso do artigo 37, mais especificamente parágrafos 1º, 2º e 3º, ok? Do CTN. E aí ele vai tratar daquela questão que a atividade preponderante terá que ser verificada de acordo com a receita operacional, que a dependência ela é superior ou inferior a 50% do total do faturamento da receita bruta da empresa, é que aí nós vamos avaliar se há preponderância ou não de determinada atividade, ok? E aí, meus amigos, a gente tratou no vídeo da terça-feira sobre o julgamento do tema de repercussão geral de número 796 pelo STF, ok? E aí nós verificamos que o tema 796, agora eu já estou entrando especificamente no conteúdo desse vídeo, certo? Então, atenção, vamos lá, vamos fazer aqui a linha de raciocínio, ok? Nós vimos que o
796, ele analisava especificamente o alcance desta imunidade do ITBI. E qual era a questão que estava sendo debatida ali naquela situação, ok? Eu tô com o meu recurso aqui, meu tema aqui aberto, e aí eu vou trazer aqui a tese. Então vamos lá. Lá no julgamento do tema 796, a questão que o STF estava analisando era uma questão específica de abrangência dessa imunidade, ok? Em uma situação específica, quando o sócio ele estava integralizando o capital social com imóveis, numa situação em que o capital social integralizado, o valor do capital social integralizado, ele era inferior ao valor dos imóveis que estavam sendo transferidos para aquela sociedade, no caso ali uma holding de participações, ok? Os valores eu até anotei aqui para facilitar aqui a nossa vida, para a gente não ter que ler aqui o acórdão como um todo, porque o acórdão vocês vão lá no site da STF, baixam e lê, não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente discutir de forma mais prática, né, mais aplicada à vivência aí de quem trabalha com holding ou quem pretende trabalhar, ok? Então, nós temos aqui a seguinte situação. Naquela situação específica, nós tínhamos uma holding de participações, Luz Frama, ok? Ela estava integralizando um valor em cotas de capital social de R$24 mil, ok? Ela utilizou para esta integralização 17 imóveis, ok? 17 imóveis. A soma dos 17 imóveis, a soma do valor de mercado desses 17 imóveis era R$ 802.724, ok? Ele usou esse valor para integralizar 24 mil e a diferença a maior que ficou em favor da sociedade, que era no valor de 778.724, eles colocaram no balanço da sociedade como reserva de capital, ok? Então, esta foi a operação. Entrou 802.724 em imóveis, saiu 24 mil em cotas. E o excedente dessa operação, né, foi para a reserva de capital. E aí, naquela situação específica, né, o município de São João Batista, em Santa Catarina, autuou a empresa, fez o lançamento, né, do ITBI, incidindo sobre a diferença, que foi o valor de 778 mil. Então, na verdade, o que se estava discutindo ali era se haveria a extensão da imunidade para todos os valores envolvidos na operação, ainda que o valor que foi utilizado, o valor em imóveis que foi utilizado efetivamente para a integralização de capital social, tenha sido apenas a quantia de R$24 mil, ok? Então, isso está explicado no vídeo que está aqui embaixo, eu detalhei lá. Bom, sem muitas delongas sobre a questão, o que é que aconteceu? O STF fechou o entendimento em repetição geral e, portanto, eficácia erga omnes, né, sobre essa situação, fixando a seguinte tese em repercussão geral, ok? A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Ou seja, meus amigos, qual foi a conclusão que se chegou ali? Confirmou-se a tese inicial, ok? Isso é muito importante, vamos lá. Confirmou-se a tese inicial, integralização de capital social com bens imóveis está sujeita à imunidade que está prevista no artigo 156, parágrafo 2º, mais especificamente inciso 1 da Constituição Federal, ok? Desde que o valor dos imóveis seja utilizado na sua totalidade para integralização de capital social. O que exceder o valor do imóvel que for aportado na empresa para outra destinação que não a integralização de capital social não será abarcado por esta imunidade e estará sujeito à incidência de ITBI. Aí, se você já acompanha o canal, você pode dizer assim: mas Gleice, você já falou isso no vídeo da terça-feira, acho que você está sem conteúdo, né? Porque você está repetindo o que já foi dito.
Gente, é porque é o seguinte, veja bem, por que eu estou frisando isso? O STF fixou os parâmetros da regra antiga. Ele disse assim, olha, a regra é essa e não existem exceções. Esta imunidade, ela não abrangerá outros valores de outras operações onerosas com bem imóveis relacionadas à empresa que sejam diferentes, estranhas à integralização de capital social. Então, veja, a regra foi confirmada, ok? Esse é o primeiro ponto para a gente entender aqui. Porém, o ministro Alexandre de Moraes, que foi o redator desse acórdão, certo? Vamos lá. Ele trouxe um outro enfoque. Eu tô olhando aqui para a tela do computador porque eu estou aqui baixando para chegar especificamente no voto do ministro, ok? Gente, o ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe uma outra interpretação para essa questão, ok? E o voto dele por si só, tá aqui. O voto dele por si só, que eu recomendo que os colegas vão até o portal do STF e verifiquem, eu posso deixar aqui facilmente no vídeo o link, ok? Para vocês terem acesso aí a esse material, tá lá disponível no site Supremo, tá certo? Mas o ministro Alexandre de Moraes, quando ele foi defender seus argumentos aí no seu voto, ele trouxe uma outra interpretação para a imunidade do ITBI. Meus amigos, ministro Alexandre de Moraes trouxe uma tese que é simplesmente espetacular para quem trabalha ou pretende iniciar os trabalhos com um holding familiar. Ok, gente? Mas assim, é uma tese muito boa. Ela é tão boa que a gente precisa ir com cautela, tá ok? Ela é tão boa que a gente precisa ter cuidado, tá certo? Mas vamos lá. No voto do 796, tá certo? O ministro Alexandre de Moraes está lá nas suas colocações. Eu tô achando aqui, ó, uma parte que eu gostaria de ler, muito específica em relação a essa questão, certo? O que é que ele trouxe de interpretação? Vamos lá. Eu vou destrinchar aqui com vocês. Eu vou voltar para o 156, ok? Da Constituição. Vamos lá. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2, transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre os mesmos imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos de sua aquisição, ok? Nosso queridíssimo ITBI aqui que a gente está falando, certo? Aí vamos lá, parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2, ITBI, aí, gente, aqui que tá a cereja do bolo. Vou até com calma. Não incide, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social, vírgula. Nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, no caso imóveis, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Gente, eu reli e eu vou reler com vocês. Veja bem, a tese do ministro é uma tese de interpretação do inciso 1. O ministro Alexandre de Moraes entendeu por uma outra interpretação que a doutrina já trazia, mas que a doutrina, essa interpretação não era acatada nem no caso aí, pelo Supremo e nem nos tribunais estaduais, ok? Então essa tese ela era realmente uma tese doutrinária, os tribunais não aceitavam esta interpretação. Mas o ministro Alexandre de Moraes trouxe exatamente esta interpretação no voto que deu no 796, no julgamento da repercussão geral 796.
E qual é essa bendita, qual é essa cereja do bolo? Vamos lá. Ele diz o seguinte: a leitura do inciso 1 do parágrafo 2º 156 da Constituição, ela tem que ser fracionada. A interpretação é de que existem aqui 2 comandos de imunidade e não apenas um. Esse é o entendimento do ministro. Mas como assim 2 comandos de imunidade em um único dispositivo? Eu vou reler para vocês sob a ótica e interpretação do ministro Alexandre de Moraes. Ele diz que é o seguinte, ele diz assim, olha, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social. Ele entende que isto é uma regra imunizante. Esta oração que eu acabei de ler, ela por si só é uma regra imunizante, ok? Ou seja, a integralização de capital social com bem imóvel, ela seria sempre abarcada pela imunidade, ok? E aí ele segue. Nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Ou seja, para o ministro Alexandre de Moraes, existem aqui, como eu disse, 2 regras imunizantes. Uma é integralização de capital social com bem imóvel em patrimônio de pessoa jurídica, sempre imune de ITBI, sempre. E aí ele entende o seguinte, por essa partição, nem sobre transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção, salvo se, nesses casos, na interpretação dele, essa conjunção, nesses casos, essa expressão se referiria apenas às figuras jurídicas de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Nesses casos, era que deveria haver a verificação de atividade preponderante. Ok? Então, aquela regra que eu trouxe aqui no livro, desculpe, aqui no nosso vídeo do YouTube sobre imunidade do ITBI, né, que trata sobre a questão, olha, tem que verificar a atividade preponderante, se foi em 2 anos, se vai ser 2 anos antes ou 2 anos depois da aquisição, ou a contar 3 anos da aquisição, prazo de carência, todas aquelas condicionantes que estão previstas lá no artigo 37 do CTN, parágrafos 1º, 2º e 3º, se aplicariam única e exclusivamente para os casos em que a empresa adquirente do imóvel, ok, essa aquisição fosse proveniente de uma operação de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, ok? Nesses casos é que haveria necessidade de uma imunidade condicionada, de uma imunidade que precisaria para incidir efetivamente ou não essa regra imunizante, precisaria da análise dos termos do artigo 37 do CTN, mais especificamente esses parágrafos que eu citei, 1º, 2º e 3º. Ok, gente? Porém, integralização de capital social seria sempre imune. Ok? Então, como eu disse, para o ministro, a interpretação dele é de que haveriam aqui 2 comandos imunizantes distintos. O primeiro deles, integralização de capital social com bem imóvel, seria incondicionada, ou seja, a operação sempre seria imune, desde que, nos termos do 796, não houvesse o quê? Excedente desta operação. E aí, neste caso, o excedente estaria fora da regra e seria tributado pelo ITBI. Ok? Na segunda parte do dispositivo, né, haveria sim uma imunidade condicionada apenas para os casos, como eu disse, de fusão, incorporação, cisão e extinção da pessoa jurídica, que aí sim teriam que ser observados
as condições de aplicação dessa regra imunizante. Gente, ufa, né? Ufa. Porém, a gente precisa trazer aqui algumas questões. Trata-se de uma nova tese tributária? Sim. Trata-se de uma nova tese tributária, porque existe um novo olhar sobre a interpretação do inciso 1º do inciso 1º do parágrafo 2º do 156 da Constituição, ok? Então, sem sombra de dúvida, há aqui uma nova tese, há uma nova possibilidade, ok? Alguns tribunais de justiça dos estados já têm decidido favoravelmente, inclusive com a concessão de liminar e mandado de segurança, ok? Suspendendo o lançamento, suspendendo a exigibilidade desses ITBIs em algumas situações, ok? E ao final procedendo realmente o cancelamento com base nessa nova interpretação que o ministro Alexandre de Moraes trouxe no seu voto, ok? Então, é uma nova tese, sim, é uma nova possibilidade de interpretação, é uma nova possibilidade de trabalho de atuação do advogado, ok? Se aplica de forma muito positiva às holdings familiares, ok? E onde está essa positividade? Porque que você falou tudo isso tão lindo, mas tá, no meu dia a dia prático aqui, a vida acontecendo. Por que isso é tão importante? Porque a gente acaba, de uma vez, com aquela quarentena que existia, né? Se nós analisássemos que essa imunidade ela seria no todo condicionada ao atendimento daquelas hipóteses do artigo 37 do CTN, a gente teria aí um prazo, a depender da época da integralização. Sugiro que você vá lá no vídeo para ver, porque senão esse vídeo aqui vai ficar imenso, né? Vá lá no outro vídeo de ITBI para você dar uma conferidinha no nosso conteúdo, né? E entender melhor. Mas aí você foge daquele prazo de quarentena, você não tem que analisar 2 anos antes, 2 anos depois ou 3 anos para frente e lá vai aquela coisa. Ah, surgiu uma oportunidade de venda, não, mas está perto de bater a minha quarentena aqui, eu não vou vender agora porque eu quero garantir minha imunidade. Enfim, essas questões desaparecem, ok? Essas questões desaparecem porque você tem aqui, sem sombra de dúvida, uma excelente possibilidade de integralização de capital social com bem imóvel na pessoa jurídica, sem a verificação de qualquer condição, porque por essa interpretação, ok, esta imunidade ela seria incondicional. Porém, meus amigos, a gente tem que analisar aqui uma questão, que ela é de cautela, ok? E é importante discutir isso com o cliente, para o cliente não chegar com aquele espírito de já ganhei e de repente ser surpreendido lá na frente. Vejamos, gente. O tema 796, por isso que eu fiz questão de voltar um pouquinho para ele não tratava desta interpretação. O tema 796 era muito específico. Ele tratava de uma situação em que havia uma discussão da extensão da imunidade do ITBI quando o valor dos imóveis que foram aportados para a integralização do capital social excediam o valor do capital social integralizado. Resumindo, o tema 796 analisava a extensão da imunidade para o que sobrasse da operalização da integralização, ok? Ele analisava se os valores na sua totalidade seriam abarcados pela imunidade ou não. E ficou estabelecido que não, tudo que excedesse a integralização do capital social com bens imóveis, fosse para qualquer outra finalidade para dentro do balanço da empresa, seria objeto de tributação pelo ITBI, ok? Então, a tese do 796 que foi firmada foi essa. O voto do ministro Alexandre foi que apontou para uma segunda interpretação do dispositivo, ok? Que não é incompatível com o julgamento final do tema 796. Não houve aí um conflito entre o voto do ministro e a tese que foi firmada ao final. Isso é muito importante. Houve uma complementação, ok? E aí, meus amigos, por que eu estou batendo nisso? Porque o Supremo não analisou essa tese. Essa tese foi trazida por um ministro. Ele enxergou isso, né? E aí, gente, é possível, na prática, nós nos apropriarmos desse entendimento
e pleitear uma liminar em mandado de segurança, por exemplo, junto ao Tribunal de Justiça do Estado que você está atuando? Com certeza isso é possível. Agora, é preciso nós analisarmos com cautela, porque em algum momento essa questão chegará ao Supremo. Não sabemos quando, mas chegará, né? E aí, provavelmente, teremos uma nova afetação de repercussão geral sobre esse tema, tá certo? É um tema muito palpitante. A gente está tendo muita busca sobre holding, né? Os profissionais estão aí sendo cada vez mais demandados e é por isso que cada vez mais a gente está tendo julgamentos relacionados a esse tema, ok? E aí, muito provavelmente, o Supremo reavaliará, na verdade, não é? A interpretação deste inciso 1º do parágrafo 2º do 156 da Constituição. E só então nós teremos uma fixação segura se esta tese trazida pelo ministro Alexandre de Moraes, ela de fato será adotada pelo STF ou não, ok? Então, é um momento, é uma oportunidade de atuação com certeza, mas acredito, pelo menos é como eu me posiciono e é o que eu defendo aqui, né? Eu acredito que nós devemos ter uma postura mais conservadora, sobretudo em relação ao cliente, né? Por quê? Porque se lá na frente houver uma mudança, se for um caso de autuação aí pelo ITBI, de ele ter que pagar efetivamente, ter que recolher, a gente não sabe quanto tempo isso pode demorar e quando essa conta pode chegar, né? Então, é importante que nós tenhamos aí cautela na qualidade de profissionais. Agora, sem sombra de dúvida, é uma tese muito nova, é uma tese revolucionária, né, do ponto de vista de oportunidades com holding, tá certo? É uma tese que realmente pode aquecer ainda mais um mercado que já está muito aquecido, que é o mercado de holdings, tá certo? Porque aí desaparece qualquer quarentena, qualquer discussão sobre possibilidade de incidência ou não de ITBI, porque esta operação ela seria imune na sua totalidade, sem a aplicação das condicionantes do 37, parágrafo 1º, 2º e 3º do CTN. Ok, gente? O conteúdo hoje foi um pouco mais denso, né? Mas eu acredito que foi é um conteúdo que está muito palpitante aí, a gente está vendo muita gente discutir sobre esse tema, né? E, é claro, existem sempre aquelas pessoas que são mais otimistas, né? E que alardeiam aí nova tese tributária, né? E vamos lá, vamos todo mundo entrar com o MS, né? Eu procuro ser mais conservadora, não no sentido de não utilizar teses novas, mas principalmente no sentido de dividir com o cliente, principalmente, a possibilidade de essa tese não vigorar, ela não vingar, e esse cliente ter que futuramente fazer o recolhimento desse tributo, ok? Se houver esse alinhamento muito transparente seu com o seu cliente, doutor, vá em frente, né? Você está tranquilo, né? O que eu acho que não deve é o cliente ser do nada surpreendido com uma situação dessa, né? Que aí ele vai dizer, doutor, o senhor me colocou numa barca furada, eu tinha dinheiro, inclusive, para recolher, se fosse o caso, e agora eu vou recolher a mais, que eu vou recolher com juros, multas, enfim. Então, evitem esse desgaste com o cliente, ok? Mas a tese é boa, com certeza, e esperamos que ela vigore realmente, ela é muito forte, né? Ela realmente é uma tese forte e esperamos que ela vigore, porque facilitará enormemente o nosso trabalho. Ok, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Se eu tiver novidade, vou procurar trazer aqui em primeira mão no nosso canal. Então, ativa o sininho de notificação que você nunca ficará sem as notificações dos nossos vídeos. Ok, meus amigos? Obrigada pelo seu tempo, pela sua audiência. Até o nosso próximo vídeo.